Boa e abençoada tarde, a graça e a paz do Senhor, que estamos nós mais uma quarta-feira, e como acontece toda quarta-feira, algumas exceções, mas no geral, às quartas-feiras eu estou aqui junto com você para passar esse tempo refletindo na palavra, podendo estarmos juntos nesse tempo aí com Deus, esse momento com Deus online, né? Poder estarmos juntos e que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você, você venha viver nesse dia. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Que Deus possa ser exaltado, que o nome do Senhor possa ser glorificado naquilo que vamos estar aqui falando, tratando, que o nome do Senhor seja exaltado. Uma ótima tarde, que a maravilhosa graça, que a maravilhosa paz, a paz que excede todo entendimento, possa guardar aí a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor as primeiras horas desse dia, as horas que já se passaram desse dia, o que o Senhor já nos permitiu vivenciar e pudéssemos então chegar até aqui. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós exaltamos ao Senhor, nós te glorificamos. Nós te agradecemos porque mais um dia amanheceu e já tivemos a oportunidade de passar essas horas, já realizamos algumas coisas, e aqui estamos nós, nessa pausa do dia, e clamando ao Senhor, te bendizendo, te agradecendo, te glorificando. Que o Senhor possa em tudo, ser glorificado. Apresentamos a nossa vida, apresentamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Colocamos tudo diante do teu altar e pedimos que a visitação do Senhor seja conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem o milagre, o Senhor tem a transformação, o Senhor tem a mudança. É o Senhor que realiza mudanças, é o Senhor que faz, é o Senhor que age. Nós, confiantes em tudo que o Senhor pode fazer, em tudo que o Senhor faz, nós iniciamos essa live, na certeza de que estás nos ouvindo e de que o manifestar do Senhor há de acontecer. Que todos aqueles que entrarem nessa live sejam supridos pela tua presença, sejam supridos pela tua palavra, sejam supridos pela direção do Senhor, sejam supridos em suas necessidades. O Senhor conhece exatamente qual necessidade de cada pessoa que vai estar ao vivo e aquelas pessoas que vão assistir depois. E que o teu nome em tudo seja glorificado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Já apresentamos aí ao Senhor. Essa foi a primeira oração, né? Tem sido essa, assim, a direção. Começarmos orando, terminarmos orando. Quero agradecer você que já chegou aqui nessa live. A Jane Catarine, a Valéria, Leia Bandeira, sejam bem-vindas aí. Hoje o texto bíblico está em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Estaremos lendo dos versículos 24 a 32. Mateus, capítulo 14. Estaremos lendo dos versículos 24 a 32 e o tema da mensagem de hoje é uma fé que não duvida. Uma fé que não duvida. Esse é o tema. Acho que a Valéria vai escrever aí. Mateus 14, de 24 a 32.
e o tema, uma fé que não duvida. Bem-vinda, Claudete, Deus abençoe. Se você conhecer alguém que pode estar aí conosco, convide, fique à vontade. Fique à vontade para convidar mais alguém que pode estar conosco. Mateus capítulo 14, de 24 a 32. Nós estamos aí nessa série falando sobre fé, né? Essa tem sido a série, já vem algumas semanas que nós estamos aí falando sobre isso, sobre fé. Eu entendo que quando o Senhor trata sobre um assunto, é porque Ele quer realizar algo em nós e, claro, através de nós. Eu não tenho dúvidas disso. Ele sabe o momento que você está passando, a situação que você está enfrentando. O Senhor sabe tudo aquilo que você está vivenciando nesse momento. E mais do que saber, o Senhor tem a resposta. O Senhor tem o milagre. O Senhor tem a transformação. O Senhor tem a mudança que você precisa, que eu preciso, que nós precisamos. Jeane, bem-vinda. Cris Mendes, bem-vinda. Sejam bem-vindos. Então vamos lá para o texto. Está aí fixado o texto bíblico de hoje, que nós vamos fazer a reflexão, e o tema dessa live. Mateus 14, de 24 em diante, a palavra diz assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O 33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma boa tarde, Anne Josi, Edileuza, chegando aí agora, bem-vindos todos que estão chegando. O texto e o tema estão aí fixados para você que está chegando agora possa acompanhar. Uma fé que não duvida. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu começo a pensar como anda, a que nível anda a fé que eu tenho no Deus a qual eu sirvo e eu digo que Ele é poderoso. Como anda essa fé? Porque nós iremos, cada um de nós, não estou profetizando mal, nada disso. Todos nós vamos enfrentar dias desafiadores. Todos nós. Todos nós. Alguns serão na família, outros na saúde, outros nas finanças, outros ainda serão
no ministério, outros por uma fase, o pacote ali, que eu digo que é um pacote, né? Várias áreas ali, passando pelas turbulências, mas uma coisa é certa. O Deus a qual servimos é poderoso para nos livrar de todas, absolutamente todas as dificuldades. Absolutamente todas as dificuldades, as aflições, as afrontas, tudo que nós enfrentamos, temos ao Senhor que é poderoso, poderoso para nos livrar. Um fato que me chama a atenção nesse texto é que os discípulos foram orientados por Jesus a embarcar. Ele estava ali com as multidões. No versículo 23, você vai ver isso, que ele estava ali com as multidões. No versículo 22, ele compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedir as multidões, a Bíblia diz que no versículo 23, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ele estava só. A paz, Irecê, bem-vinda. O que eu posso tirar e você pode tirar desse versículo? Existem momentos que mesmo na presença do Senhor, porque eu já ouvi isso de pessoas acusarem, né? Se você estiver num momento difícil, que você não está diante do Senhor, enfim, algumas conversas que não tem nada a ver. Se fosse assim, Jó não passaria o que passou, porque lá no primeiro capítulo, quem fala sobre Jó é o Senhor. Quem fala sobre Jó é o Senhor. Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, justo e fiel? Nesse diálogo com o inimigo, próprio Deus deu testemunho sobre Jó. Então, todas as vezes que você estiver enfrentando um momento difícil, você tenha certeza você tem certeza, eu estou diante do Senhor, eu estou em paz com Deus, eu estou seguindo a orientação do Senhor, mas se Ele permitiu, Ele tem um propósito. Então não caia nessa acusação. Eu me lembro que eu estava para fazer uma cirurgia, eu me submeti a 2 cirurgias por vídeo e a terceira foi a retirada do meu útero. Antes da terceira cirurgia, eu fui a uma igreja, eu fui pregar, e eu me lembro que em um dado momento eu disse: irmãos, em suas orações, obrigado pelo carinho, orem por mim, lembrem de mim, lembrem da minha família. Aí eu falei: daqui a alguns dias eu vou me submeter a uma cirurgia, conto com as orações dos irmãos. A igreja, amém. Aí no final, alguns, vou orar, amém, glória a Deus. Mas teve uma pessoa, eu não lembro nem o rosto, né? Tantos anos fazem. Disse assim: que coisa, né, missionária? Uma mulher de Deus passar por isso. Eu entendi que a pessoa estava ali vindo com uma acusação. Com uma acusação sobre mim. Que uma mulher de Deus não poderia passar por uma cirurgia, passar por um momento de aflição. Existe isso. E não aceite isso. Os amigos de Jó, eles acusaram Jó e muito. Mas Jó estava diante de Deus.
passando o processo diante de Deus. Então eu já começo esse momento aqui dizendo que tem momentos que você está na presença do Senhor, você está diante dele, mas ainda assim passa por luta, passa por aflição, você enfrenta batalhas como eu também. Agora a certeza é, ele está conosco. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Se você deseja mesmo ter uma fé que não duvida, que não põe em xeque o nosso Deus, tenha certeza de que Ele está com você e você está na presença dEle. Seremos abalados, sacudidos pelas circunstâncias da vida. Mas você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso estar ali alimentada pela palavra, cheia da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo, para suportar todo e qualquer embate que o inimigo vai tentar. Porque ele vai tentar. Ele vai usar pessoas que vão te acusar. E não estranhe, às vezes dentro da igreja. Você vai ter necessidade de entender que essa batalha que você enfrenta, você não está só. Você não está só. Conhecer a palavra, conhecer o Deus poderoso, olhar para Ele, não vai deixar você naufragar. Queria que você visualizasse isso, o texto que nós lemos. Pedro, ele se mostrou ousado, corajoso, entendendo que o Senhor estava ali, era o Senhor. E ele ainda disse no versículo 28, Mateus 14, 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro queria ter certeza que era o Senhor. E você e eu precisamos ter certeza que nessa situação o Senhor está. E o Senhor disse, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ir ter com Jesus. Ele buscou ter a certeza de que era o Senhor, ele teve. Ele colocou os pés na água e foi ao encontro do Senhor. Mas aí o versículo 30 é o que acontece com cada um de nós aqui. Já aconteceu comigo e eu sei que já aconteceu com você. O versículo 30, Mateus 14, 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Qualquer um de nós aqui enfrenta as circunstâncias rodeando. E muitas vezes estamos ali cercados, cheios de problema, cheio de lutas. E vai ali, ó, nos cercando. E sabe o que acontece às vezes? Porque acontece comigo. Eu olho para a luta ao lado, que está me cercando. Nessa tarde o Senhor está aqui tratando conosco. Se você deseja ter uma fé que não duvida, não olhe as circunstâncias. Você vai apresentar ao Senhor e você vai se manter olhando para o Senhor. Porque se você olhar as circunstâncias, você vai fazer como Pedro. Você vai naufragar
eu vou naufragar. Se olharmos as circunstâncias, nós podemos naufragar. Olha o que a palavra nos diz em Abacuque. Esse texto agora o Senhor colocou em meu coração, porque muitas vezes nós estamos assim. Estamos assim, olhando as circunstâncias. Abacuque capítulo 3, versículo 17 em diante. 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Aleluia! E me faz andar altaneiramente. Ainda que você não veja um fruto. Se você acompanha plantas, eu acompanho. Eu tenho algumas aqui em casa, eu gosto. Esses dias eu estava olhando ali algumas plantas e eu vendo novos brotos. E eu fui, meu Deus, vão vir aí flores, frutinhos. Mas ainda que não tivesse nada disso. E é isso que o Senhor está falando comigo e com você. Ainda que você não visualize nada com os seus olhos. Para de olhar à sua volta. Você olha e entrega, lança, coloca para o Senhor. Lance sobre Ele e deixe lá com Ele. Porque se você reparar a força do vento, como Pedro reparou a força do vento, e ele começou a submergir. Todas as vezes que nós olhamos as circunstâncias, é isso que acontece. Nós vamos ter uma reclamação. Nós vamos ter sempre algo negativo. Nós vamos falar sempre algo que não está em linha com a palavra. Sempre. Mas quando nós estamos ali, na direção do Senhor, nós vamos falar aquilo que é a língua dele, a palavra. É isso. É sobre isso, é isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida nesse dia. Que venhamos tirar os olhos de um vento forte. Hoje eu coloquei na divulgação o louvor, né, Jeová Jireh, Aline cantando, e fala sobre o vento forte, a tempestade. Isso não vai me te impedir de chegar onde Deus deseja. O que Deus tem para você, para mim. Agora nós precisamos ter uma fé que não duvida. Semana passada eu falei sobre o pai daquele menino que foi ao Senhor e os discípulos, ele falou, os teus discípulos não puderam expulsar. E eu achei interessante quando ele falou, se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. Ajuda-me na minha incredulidade. Ele pediu ajuda ao Senhor na sua incredulidade. Se você chegou aqui nessa live desse jeito, não vai acontecer, já tem tanto tempo, só piora, o Brasil, isso, olha, nós sempre vamos ter
um motivo, sempre, sempre. Jaqueline, bem-vinda. Silvia, Isabel, Valmir, chegando aí, Jocélia, Sara, meu marido aí, pastor Edivaldo, Aparecida, Elianes, Thaisa, Deise, Vivian, bem-vindos. Sempre nós vamos ter um porém. Lembra do homem do tanque de Betesda? Aqueles que estão à margem da vida. Ah, fulano, isso não acontece comigo por isso, isso e isso. Ei, para. Não. Não acontece porque ainda não chegou o tempo. Enquanto não chega esse tempo, eu e você temos que nos manter em pé diante do Senhor. É nisso que eu creio, na hora do Senhor. Enquanto algumas situações não mudam, nós permanecemos diante dele, chorando, sem conseguir orar, desanimando. Sim, passamos por isso tudo e o Senhor sabe disso tudo. Você não precisa mascarar, eu e você não precisamos interpretar. Ele sabe de tudo. Só precisamos nos lançar diante dele. Pedro pediu ajuda. Pedro pediu ajuda. Primeiro ele foi corajoso, né? Ele foi. Ele saiu do barco. Mas ele olhou a força do vento, ele olhou as adversidades, como eu e você. Isso é comum. Temos as mesmas atitudes de Pedro. Não somos diferentes. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Glória a Deus. Pedro pediu para quem pode ajudar. Uma fé que não duvida, vai ao Senhor, expondo, abrindo o coração, se lançando diante dele. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o. Mas ele disse, e é isso que ele diz para mim e para você: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você. Você tem uma fé que duvida? Eu vou, mas... Não, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar diante do Senhor. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está além dessa dificuldade. Eu tenho um Deus que está acima de qualquer problema. Eu tenho um Deus que vai muito além e faz o que eu não tenho ideia. Que tipo de fé você tem? Pedro ouviu a pergunta de Jesus: por que duvidastes? Você não sabe que eu já fiz maravilhas? Você não sabe que eu já agi, que eu já manifestei o meu poder? Você não sabe que eu tenho todo o poder? Por que duvidou? Como anda a sua fé? Abalada em meio aos dilemas da vida, às circunstâncias da vida, como anda a sua fé?
Se você entrou nessa live aqui hoje, você diz, eu estou abalado sim. Estou com muito problema. Eu estou vendo muitas circunstâncias, eu não estou vendo saída, eu não estou encontrando um rumo. Você chegou aqui por um propósito de Deus. Para que o Senhor trabalhe em sua vida, em seu coração, independente da circunstância. Você tem um Deus que acalma, aquieta o vento forte. Ambos, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Uma fé que não duvida, tenha certeza que o Senhor está presente. E que a tempestade, a tormenta, a luta vai passar. E passa. Ela passa. Tem momento que o barco vai para lá. E vem para cá. Parece que o barco não vai aguentar. Meu Deus. Mas o Senhor que aquieta as tempestades, Ele faz silenciar todo sussurro do mal sobre os seus ouvidos, toda perturbação, toda voz que não tem direcionamento do Senhor, o caos, tudo aquilo que tenta mostrar para você que você não vai sair dessa. Ele faz aquietar. Ele tem todo o poder. As vozes que nos cercam, se não estiverem baseadas na palavra, serão vozes desanimadoras. E você precisa estar ouvindo Deus para suportar as outras vozes. Porque elas vão estar, não adianta. Nós somos cercados por pessoas que não têm a mesma fé que nós. Nós somos cercados por pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. É por isso que você não pode duvidar. Quem não tem que duvidar é você. Deixe que as outras pessoas duvidem. Aí é com elas. Elas precisam ter as experiências delas com Deus. Elas precisam ter as experiências delas. Mas você, que já conhece o Senhor, já sabe o que Ele já fez e quanta coisa Deus já fez. Todos os dias eu digo isso para mim. Eu digo, o que é isso diante de um Deus que já fez tanta coisa na minha vida? Se eu for enumerar as bênçãos, tem um hino, que diz, conta as bênçãos, conta quantas são. E ficarás surpreso o quanto já recebeu da divina mão. Todos os dias eu digo isso para mim. O que é isso aqui? Essa luta aqui, diante de um Deus que já me surpreendeu por muitas vezes. Uma fé que não duvida, conhece o poder do seu Deus. E sabe que Ele está presente. E onde Ele está, tudo fica em ordem. Mas eu ouço algo do meu marido, já tem alguns anos que ele falou isso, mas isso fica ali nos meus ouvidos. Primeiro piora, para depois melhorar. Parece algo óbvio, né? Mas a gente esquece disso. Às vezes só queremos que tudo melhore, mas primeiro tudo piora. Mas o Deus que dá ordem ao caos para se organizar, tá tudo em caos, um caos. Pensa numa construção, numa reforma,
Pensa em algumas coisas que estão bagunçadas. Fica tudo ali, né? Uma desordem. Aí depois tudo vai indo para o lugar. É assim que o Senhor faz. Ainda que tudo esteja de forma ruim para você. Parece que desandou tudo. Parece que desandou tudo que você diz. Misericórdia, e agora? E agora? E agora é que você tem um Deus que dá ordem para que o caos fique tudo em ordem. Uma palavra, uma instrução, uma orientação, tudo vai para o lugar, aleluia. É nisso que eu creio. É nisso que eu creio. E é essa fé que eu tenho em Deus. Quando algumas vozes vêm ali sussurrando no meu ouvido, não vai dar. Não vai dar, é assim, que não vai dar o quê? Há uma palavra, o Senhor já liberou, o Senhor já falou, o Senhor já orientou, o Senhor já mostrou, então eu estou aqui, ó, debaixo dessa palavra, ainda que eu não esteja vendo nada, mas eu estou vendo pelos olhos da fé. É isso, minha irmã. Tem esse louvor bonito, né? Quando o vento soprar, tudo volta ao lugar. O Senhor faz soprar os seus ventos. E Ele coloca ordem. Ele coloca ordem. Onde a desordem quer tomar conta, onde a bagunça, a baderna, onde as coisas querem ali ficar desorganizado. Não, não. Nosso Deus é um Deus de ordem. E Ele dá uma palavra e tudo se organiza. Tudo se organiza. Mas você e eu precisamos nos manter diante dele, acreditando que ele tem poder para transformar o caos e deixar tudo em ordem. Tudo em ordem. Você não pode, eu não posso, ele pode. Elimine a dúvida da sua vida. Isso deve estar gravado em nosso coração. Eu não posso. Eu não tenho o que fazer. Eu nem sei. Já passou por isso? Eu já. Eu passei uma situação na minha vida. Eu acho que isso tem quase 2 anos. Que eu não sabia o que ia fazer. Estava meio confusa. Um ramo, porque eu precisava fechar. Eu não sabia o que eu ia fazer. E eu deixei nas mãos do Senhor. E Ele fez. Nós ficamos ali na nossa humanidade. E Ele sabe das suas necessidades, viu? Ele sabe. E Ele supre todas elas. Quando eu iniciei essa live, eu falei sobre isso. O que é impossível para você e para mim, para Ele é possível. Mateus 19, 26 diz assim: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Tem coisas que para você e para mim é muito difícil. É muito. Mas é muito mesmo. Mas os impossíveis aos homens é possível para Deus. Mas a primeira coisa, tenha certeza de que você está na direção de Deus. Aí você, mas eu estou tão confusa, eu não sei que direção tomar. Fique só diante do Senhor, não faça nada, até que Ele mande. Eu me mantive assim. Até que o Senhor falou, eu me mantive dessa forma, diante dele.
aos pés do Senhor, na presença do Senhor. Você não pode, Deus pode. Muitos quadros da nossa vida queríamos que fosse logo transformado. Eu queria que essa situação se resolvesse logo. Eu também. Tem situações que eu queria logo o desfecho. E o desfecho final, tudo em ordem. Mas às vezes não é assim. Às vezes demora. Mas há um Deus que tem todo o poder. Que aquieta toda a tempestade. E você precisa ter fé. Uma fé que não duvida. Ainda que bota o pezinho na água e quer tirar. Não, calma. Mantenha o pé na água. E vai. Porque você tem o Deus que te sustenta e te segura. A fé vê além dos olhos, esses olhos carnais. Nós precisamos enxergar espiritualmente. A fé toca o que está fora do alcance das mãos. A salvação de um familiar, uma porta aberta, um milagre financeiro, a mudança na saúde. A fé é o combustível. Fomos salvos pela fé. Vivemos pela fé. Vencemos pela fé. E também aguardamos a vinda de Jesus pela fé. Tudo pela fé. Nada com esses olhos aqui que só vai ver problema. Só vai ver problema. Olha, se você não se manter olhando para o Senhor e na palavra, você só vai ver problema. Você só vai enxergar problema. E o Senhor nos chama para ir a Ele. Nos mantermos na presença dEle. Hebreus 10, 22 e 23, finalizando, que nós já vamos orar. Se você quiser colocar o seu motivo de oração dentro desse balãozinho aí, da interrogação, pode colocar que nós já vamos orar. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteireza, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel. Continue pedindo socorro a quem pode te socorrer. Continue na presença daquele que transforma uma situação ruim, uma situação difícil. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar. Coloque o nome da sua mãe, que está na UTI, Edileuza, por favor. Se você tem motivo de oração, Ele é fiel, minha irmã, Ele é fiel. Ele é fiel. Eu não tenho ideia dos momentos que você vem enfrentando. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Há um Deus que nos faz atravessar os dias difíceis. Valéria, faz um favor para mim, coloca o nome, né, da Dona Creuza, né, irmã Creuza. Ela é a mãe da Rebeca do Alibe, né? Ela é a viúva do pastor do Alibe. Ele faleceu esse ano. O pastor do Alibe passou duros momentos na sua saúde. Ele faleceu esse ano. E acho que é a mãe dela, né, que está doente. Vamos orar por ela. Acho que é Creuza, né? Nós precisamos estar alimentados pela palavra
pela presença, para estarmos bem por nós, por todos aqueles que o Senhor vai colocar no nosso caminho, que vão enxergar em nós uma fé. Amém. Vamos orar. Quem puder colocando dentro da interrogação fica melhor, porque aqui vai subindo, aí às vezes fica um pouco difícil eu voltar ao motivo, tá? Se vocês puderem me ajudar nisso. Se não souber, deixa aí que eu vou tentar. Nós precisamos ter uma fé. Tá fazendo cateterismo agora, né? Vamos orar por ela. Precisamos nos manter com fé. O apóstolo Paulo, ele identificou isso na vida de Timóteo, porque havia essa fé na mãe e na avó de Timóteo. Uma fé não fingida. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada pela sua presença. Obrigada pela obra do teu Espírito, teu Santo Espírito, que nos conduz diariamente à tua presença. Cada um de nós aqui enfrentamos embates, enfrentamos lutas, enfrentamos situações dificílimas. E por muitas vezes nós estamos a olhar a força do vento. Nós estamos a olhar as batalhas. Mas nós estamos aqui diante de ti, olhando para ti, para as tuas promessas, para a sua palavra. E nós queremos nos manter firmados no Senhor. Firmados no Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a atravessar os desertos da vida. Ajuda-nos a atravessar as altas ondas. Ajuda-nos a atravessar, Senhor, as batalhas que por tantas vezes querem nos fazer naufragar. Mas nós estamos aqui diante do Senhor, apresentando cada família, cada lar, cada vida diante do Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, por cada querido, por cada querida que chegou aqui nessa live e aqueles que vão assistir depois. O Senhor sabe o que eles têm enfrentado, onde os seus olhos têm estado. Mas eu oro para que a manifestação do Senhor seja com eles. Anima-os, levanta-os, que eles possam enxergar o que o Senhor é capaz de fazer. Aqueles que entraram aqui tão abalados pelas lutas e pelas dificuldades da vida, que essas pessoas possam enxergar o Senhor agindo, em nome de Jesus. Eu quero orar, Senhor, pela vida das Neves. Ela ora aqui, ela pede oração por ela, ela não está bem. O Senhor sabe qual a situação que a das Neves tem passado, Senhor. E o Senhor é aquele que traz livramento, o Senhor é aquele que traz resposta, o Senhor traz direção, instrução. Oramos pela Leia. A Leia, ela pede oração pela sua vida e pelo seu negócio. O Senhor sabe como está a vida financeira da tua filha. Livra ela de embaraços. Manifeste o teu poder, Senhor. O Senhor sabe que ser um empresário, microempresário, ser um empreendedor em nosso país são desafios constantes. Eu oro por todos aqueles que têm o seu negócio, têm o seu empreendimento, seja ele um negócio físico, um negócio online, seja qual for a profissão dos meus irmãos, tem misericórdia. Assim como a Leia está pedindo oração e socorre a tua filha, abre portas e manifesta o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Elisângela, ela pede oração por uma porta de emprego para os 2 filhos, Lucas e Henrique. E eu oro, eu me uno em oração a todos aqueles que estão aqui pedindo por um emprego para um familiar, para um ente querido. Assim como Elisângela pede por Lucas e Henrique, aqueles que estão aqui clamando por uma porta de emprego. O Senhor tem, o Senhor pode, e nós cremos em Ti. Eu oro pelo Alexandre, meu cunhado, que o Senhor lhe visite, Senhor.
Senhor sabe há quanto tempo e como ele está, e o Senhor é aquele que supre, e eu oro para que o milagre aconteça. A Jane Catarine, ela pede oração por Eric, cura e libertação de vícios. Ela apresenta também a Ana Clara e o Cauã, sua vida espiritual e emocional. O Senhor sabe o que diariamente a Jane Catarine vê dentro da sua família e dentro da sua casa. E o Senhor é poderoso para transformar a realidade desta família e deste lar. Que o poder do Senhor alcance o Eric, que ele seja liberto, que ele seja transformado, que ele seja modificado para a glória do teu nome. Ah, Deus, visita a Ana Clara, supre suas emoções. Oramos por todos aqueles que têm as suas emoções abaladas, pessoas que são complexadas, se sentem rejeitadas, pessoas que se acham o pior, têm uma autoestima muito baixa e não conseguem se ver como o Senhor vê. Nós oramos para que essas famílias, esses lares, possam ser transformados. Oramos pela vida do Charles. Nós apresentamos a Jaqueline, sua casa, seu filho Charles. O Senhor é aquele que entra em um coração e transforma. Que o Charles tenha uma experiência contigo. Que o Charles possa te conhecer. Ele já ouviu a sua palavra. O Senhor sabe o quanto sua mãe, sua avó, sua família já ensinou na palavra. O Senhor sabe os caminhos que o Charles vem enfrentando. E nós vem frequentando e nós clamamos para que ele se volte para o Senhor. A Ana Sávia, ela apresenta o Augusto. Ele está com câncer. Senhor, o Senhor conhece o diagnóstico, o local do câncer, o que os médicos têm dito, o Senhor sabe esse diagnóstico. Toma o Augusto em tuas mãos e manifeste o teu poder, que ele possa experimentar o cuidado que só o Senhor pode fazer, Senhor, em nome de Jesus. A Isabel, ela apresenta a saúde de sua mãe Carmelita. O Senhor sabe como ela está, as suas dificuldades. O Senhor sabe os medicamentos, os tratamentos que ela vem fazendo, e o Senhor pode usar absolutamente tudo isso em teu favor. E nós oramos para que o Senhor possa estar adiante da irmã Carmelita. Nós oramos pela irmã Creuza, que está se submetendo a um cateterismo. Visita a irmã Creuza, Senhor. Visita, toma aqueles médicos, usa tudo para a tua glória. E que a tua filha e que toda a família possa testemunhar do teu poder mais uma vez. Isabel também apresenta a vida do seu esposo e do seu filho Igor. Que esse lar possa ver quem tu és em todo o tempo. A Ruth apresenta a vida da Ana Clara, o emocional da Ana Clara. Ela tem ansiedade, ela tem rejeição, ela tem mágoa, todo sentimento que não provém de ti, que está na vida da Ana Clara, que bata em retirada, que ela seja liberta, que ela seja transformada, que o seu coração seja visitado pelo teu Espírito nessa hora, em nome de Jesus. Oramos pela Sílvia, ela pede por um emprego. Que o Senhor manifeste o teu poder na vida da Sílvia, Senhor, em nome de Jesus. Que a Sílvia possa contar da tua bondade, em nome de Jesus. A Anne Josi apresenta sua saúde, sua vida espiritual, sua filha Samara e seu marido Sidney, que estão afastados. Quantas pessoas estão longe do teu caminho, Senhor. E nós pedimos que esses corações possam arder de amor pelo Senhor. Que haja fome e sede pela tua presença. Que eles possam entender que nada e ninguém pode preencher esse espaço que é só teu. Que cada pessoa, assim como a Anne Josi, ora pela filha Samara, pelo marido Sidney, aqueles que estão agora orando pelos seus entes queridos, pelas pessoas que estão longe do teu caminho, que eles possam ver o Senhor agindo em nome de Jesus.
A Claudete apresenta o seu pai, Edgar, que tem Alzheimer. O senhor sabe como é difícil um quadro assim. Nós oramos para que aqueles que são a rede de apoio possam estar ali cercando o seu Edgar com o amor, com o cuidado e com o amparo. Ajuda-os nesse momento e que eles possam ser guiados pelo Senhor. A Claudete também apresenta sua filha Ana Clara, sua vida espiritual e pela saúde dela. Deus, em nome de Jesus, que Ana Clara tenha uma experiência com o Senhor. Leandro apresenta Ronaldo Nascimento, que está passando por uma cirurgia hoje, para uma retirada de hérnia. Que ali, naquele centro cirúrgico, onde o Ronaldo está, possa haver o Senhor instruindo médicos, todo o procedimento, tudo que vai ser realizado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor sabe o quanto o momento cirúrgico traz uma apreensão e que haja nesse momento a certeza do cuidado do Senhor. Que o Senhor esteja adiante do Ronaldo e que Leandro e todos que conhecem o Ronaldo possam dizer: o Senhor cuidou de tudo. A Márcia apresenta sua família e também todas as famílias, cada lar, cada família, cada ambiente dessa casa seja tomado pela tua presença. Nós sabemos que são dias difíceis dentro das famílias. Famílias que precisam da intervenção do Senhor. Famílias que precisam do teu milagre. Famílias que precisam do Senhor. Visita-os com o teu poder, em nome de Jesus. A Vivian pede oração pela vida espiritual e psicológica da sua filha Nicole. E por uma causa dela, o Senhor sabe qual a causa. Que o Senhor esteja ali, fazendo justiça, julgando. Oro por todos aqueles que têm uma causa na justiça, aqueles que têm causa no INSS, aposentadoria, benefícios, aqueles que estão aí recorrendo à justiça. O Senhor sabe quão lenta é, mas o Senhor é o Deus que agiliza, o Deus que faz. Tem pessoas que estão necessitados, urgente, de uma resposta e que o teu manifestar seja notório. A Geisa, ela pede oração pelo Rosivan, que vai fazer uma cirurgia na cabeça amanhã, na Santa Casa, em São Paulo. Que o Rosivan possa ver mais uma vez o teu cuidado e o teu agir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, somente o Senhor pode intervir, somente o Senhor. A Das Neves pede oração por Nathaniel, que está enfrentando um divórcio. Ah, Deus, o Senhor sabe o que levou este casal até o divórcio. O Senhor pode mudar tudo, porque o Senhor é o Deus que muda. Visita Nathaniel, dá-lhe a estrutura reforçada, que ele seja guiado por ti, em nome de Jesus. A Silvia, ela está esperando a resposta de uma entrevista. O Senhor sabe quantas portas ela já bateu e que o Senhor tem uma porta exata. Seja glorificado na vida da Silvia, que ela volte para testemunhar. A Irecê pede oração pela sua vida espiritual. O Senhor sabe como ela está, o que ela precisa, como ela está nessa hora. E nós clamamos pela misericórdia do Senhor, pela tua bondade, em nome de Jesus. Oramos por aqueles que têm um diagnóstico de câncer. A Thalita pede oração pela sua tia, que o Senhor esteja visitando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita cada pessoa que está aqui nessa live. Aqueles que não pediram oração nos motivos, mas estão aí falando contigo. O Senhor está nesse ambiente com essas pessoas. Ajuda essas pessoas a atravessarem, Senhor, em nome de Jesus. O Maicon também, que está aí
que é o genro da Ana Sávia, está esperando uma entrevista de emprego. Senhor, tem pessoas que estão esperando. Aumenta-lhes a fé. Que nesse processo difícil que essas pessoas estão atravessando e as pessoas que foram mencionadas nesta live, que essas pessoas possam ver o teu poder. Aqueles que duvidam. Nós temos pessoas às vezes que duvidam do que o Senhor pode fazer, mas nós acreditamos em Ti. Nós confiamos em Ti. E nós sabemos que o Senhor é poderoso o suficiente para agir e mostrar quem Tu és. Quem Tu és. Trabalha dentro dos lares, dos ambientes de trabalho, nos hospitais, nos locais que estão agora sendo colocados. Pessoas, ambientes, situações sejam transformadas para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Eu sei que tem pessoas que vão voltar aqui para te agradecer. E vão te glorificar. E vão dizer, só o Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Visita esses ambientes. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio. E como eu creio. Como? Quando? O que? Não sabemos. Mas que Ele vai agir, Ele vai. Ele vai. Saia dessa live aqui nessa certeza. O meu Deus vai agir. E eu não vou duvidar. Saia dessa live nessa certeza. O meu Deus vai agir. E eu não vou duvidar. Eu não vou duvidar. O tempo é dele. Todas as vezes que o inimigo sussurrar aí nos teus ouvidos que não vai dar, você repreenda. Você repreenda em nome de Jesus. Já vai trabalhar, né, Vivian? Já a gente está encerrando aqui também. Você que chegou agora, essa live vai ficar salva. Você que quer assistir depois, fique à vontade. Você que quer compartilhar, você quer mandar essa live para alguém. Quando eu salvo, tem umas setinhas assim e assim, né? Você pode colocar aí para você, ela vai lá para o Rios, não vai ficar... Bom trabalho, viu, Vivian? Bergson chegou agora, estava nas suas atividades. Quem chegou agora, vou deixar a live salva, assista, seja edificado, seja edificada pela palavra de Deus. Te desejo uma tarde muito, mas muito abençoada. Que a boa mão do Senhor seja contigo. Estaremos de volta aí, se Deus quiser, a live na próxima quarta. Mas todo dia eu coloco alguma coisa nos meus stories, no feed. Passa aí para ver as novidades, tá bom? Deus abençoe. Persevera. Fica firme com Deus. Não desanima. Aguarda o que só Ele é capaz de fazer. Amém? Obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Se Deus quiser, voltamos com a live, né? Na próxima quarta, se Deus quiser. Uma ótima tarde. Fica com Deus. Deus abençoe. Que a boa mão do Senhor seja contigo. Que a boa mão do Senhor seja contigo. E que você conte e viva milagres. Está passando pelo processo? Deus está trabalhando para que você passe para o próximo nível. Você vai olhar, meu Deus, o Senhor me fez passar. Aleluia! E o teu testemunho vai edificar outras vidas para a glória do Senhor. Deus abençoe. Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser.